Basicamente, o que ele está dizendo aqui é que o homem maligno não é transparente. Ele acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. Ele tem dois discursos, né? Ele aparenta uma coisa, mas, como a gente costuma dizer, por baixo do pano, ele mostra outra, ele faz outra. Ele não é claro, ele não é transparente. Esse homem de Belial, esse homem maligno, é uma figura também do anticristo, aquele que tem, podemos ler lá em Apocalipse, Apocalipse capítulo 13, versículo 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, e falava como o dragão. Ele causa 2 impressões. Ele tem a aparência de um cordeiro, mas ele fala como um dragão. Lá em 2 Timóteo capítulo 2, nós encontramos essa mesma característica nos homens que são dos últimos dias. Capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3. Dos homens dos últimos dias, que é justamente o tempo que nós vivemos. Capítulo 3, versículo 1 de 2 Timóteo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Essa lista tem tudo que é de ruim que pode ser encontrado no ser humano. Mas aí o versículo 5 fala, tendo aparência de piedade. Então são pessoas que têm tudo isso e parecem piedosas. Esse é o caráter também, vai ser assim o caráter do anticristo. E esse é o caráter também do próprio Satanás, que hoje ele se apresenta como anjo de luz e os seus ministros como anjos de justiça, né? Ministros de justiça, os seus servos como ministros de justiça. E ele é enganador. E o seu trabalho de enganar é justamente de acusar, né? De causar distúrbios. Esse é o objetivo de Satanás. O primeiro pecado lá no Éden, ele acusou a Deus. Ele começa acusando a Deus. Assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim. Então ele já causou ali uma dissensão entre Eva e Deus. A primeira coisa que aconteceu ali no Éden foi alguém causando uma desconfiança, né? Falando com palavras de duplo sentido ali, exagerando no que Deus falou. Ele coloca desconfiança na cabeça de Eva em relação a quem? Em relação a Deus, em relação ao Criador. E assim é o diabo, e assim vai ser sempre o diabo. Assim ele vai. E o seu emissário lá nos últimos dias, né, em Apocalipse, ele vai ter esse caráter também. Parece uma coisa, fala outra. E o bloco aqui de texto, o pensamento todo do nosso texto de Provérbios capítulo 7, que começa falando do homem de Belial, ele vai terminar falando daquele que semeia contendas entre irmãos. Isso foi o que Satanás começou no princípio, semeando uma contenda entre Eva e Deus. E Eva caiu na conversa dele. Quando Satanás subiu ao céu, ou estava já no céu, né? E se apresentou diante de Deus, ele tentou criar uma contenda entre Deus e Jó, dizendo, olha lá,
Jó não é tudo isso, não. E aí, criando uma desconfiança em Deus. Esse é o que cria contendas, esse que cria inimizades, fofocas, né? É a mesma coisa fofoca, né? É a pessoa que fala uma coisa com a boca, mas com os pés, com os olhos, com os dedos, faz sinais que só podem ser identificados por algumas pessoas. E essa é quando a palavra aqui em Provérbios fala das coisas que Deus aborrece, e a sétima, que a sua alma abomina, Provérbios 16, essas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a sétima a sua alma abomina. É até estranho, né, quando a gente lê essa lista. Porque o versículo 17 fala mãos que derramam sangue inocente. Nos fala de homicidas. E Deus, obviamente, sim, aborrece o homicida, né? Deus odeia o homicida. Porém, a sétima coisa Deus abomina. É uma abominação contra Deus. E quantas vezes nós não fomos homicidas, né? Mas fomos causadores de contendas entre irmãos. Como é mais fácil do que matar uma pessoa, as consequências físicas e legais são muito menores ou quase inexistentes, né? Mas aos olhos de Deus é pior até do que o homicida. E é estranho pensar isso, porque na verdade Deus, ele enxerga as coisas no seu aspecto amplo. Nós enxergamos as coisas na base da causa e efeito aqui na Terra. O homicida, ele matou a pessoa. Foi um ato, acabou ali, né? Mas o que semeia contenda entre irmãos, ele vai causar um dano maior, um dano que vai se alastrar para mais pessoas, porque isso contamina, né? Quando eu chego para alguém e falo assim, eu fiquei sabendo de uma coisa daquele irmão lá, ao invés de ir falar com o irmão, né, eu crio pessoas contra aquele irmão e às vezes nem sabe o que está fazendo. Passa perto, aí muda o discurso, né? Acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. Então, como são graves as coisas quando elas acontecem na esfera daqueles que são da fé. Pensando nesse versículo 15, porque sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. Em Atos 12, nós estamos estudando, falando de Herodes, que também é um tipo desse homem de Belial, do anticristo. E no versículo 1, fala que por aquele tempo, e por aquele mesmo tempo, Atos 12, versículo 1. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos anos. E nessa intenção dele, depois do versículo 21, e no dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes fez uma prática. E o povo exclamava, voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comida de bichos expirou. Nós vemos que Deus suporta, né, a arrogância do homem até um certo ponto, mas pode haver um momento, né, que quando ele acha já que não é mais justo, então ele põe um fim, àquilo. E parece para nós que nessa peregrinação aqui no mundo, nada acontece, os homens maus continuam de mal a pior e vai, mas Deus está vendo cada
pessoa, cada coração, e ele está vendo até um momento em que já não é mais justo. Ele pode suportar, tem muita longanimidade, como esse Herodes mesmo, os outros Herodes até, que foram terríveis homens, e Deus suportou com muita longanimidade. Mas quando chega um momento em que é colocado no lugar de Deus, como foi Satanás, e ele não dá glória a Deus, e se coloca nessa posição, aceitando essa posição, então Deus diz, basta. E assim também nós vemos esse homem de Belial em Provérbios, né? Pelo que, no versículo 15, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Esse julgamento, esse juízo vem não segundo o que o homem avalia, né? Mas segundo a avaliação que Deus faz. Isso foge com a incumbência, né, dos homens. Isso cabe somente a Deus, ele que vê justamente todas as coisas. Nós podemos pensar também, por outro lado, que Deus pode quebrantar um homem, né? Como foi no caso de Paulo. Foi até um certo ponto quando ele quebrou totalmente aquele homem, né? Quando ele disse basta, né, para Paulo. E ele, é o contrário do que o texto está falando. Nós podemos pensar também nesse sentido quando Deus quebra um homem. Quando ele quebra um homem, ele realmente, o homem fica estatelado, vamos dizer, no chão, né? Ele fica totalmente quebrado. Quando Deus se revela para um homem, nós vemos que Deus pode transformar esse homem, né? Pode fazer com que ele passe a fazer exatamente o contrário daquilo que ele fazia antes. Nós vemos todas essas características aqui que Deus odeia, que Deus abomina, mas se a gente for ler lá em 1 Coríntios 6, nós vemos que na igreja de Corinto havia muitos problemas com os irmãos. Inclusive a gente estava dizendo sobre semear contendas entre irmãos. Lá em Corinto, nós estamos no versículo 7, nós vemos, na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros, né? Porque estavam levando irmãos a juízo, e isso perante incrédulo, fala a palavra, né? Alguma demanda que tinha entre um irmão e outro, ao invés de ser resolvido diante da igreja, eles estavam levando para a justiça, por exemplo, não é? Que coisa mais feia é essa contenda entre irmãos, que tem que sair da igreja e ser levado num tribunal comum, por exemplo, alguma demanda que há entre alguns irmãos, né? E no versículo 8 é uma coisa muito interessante. A palavra fala, mas vós, no versículo 7, desculpa, no finalzinho, por que não sofreis antes o dano? Né? É uma coisa difícil para o homem sofrer o dano. Não que ele tem que ser passivo, não é isso que fala a palavra. Ele tem que ser realmente considerar as coisas de uma visão, como o Mário falou, vista pelo Senhor, né? É o testemunho do Senhor que está em xeque, né? E eu não vou fazer isso por causa do nome do Senhor, né? Por causa do meu amor para com os meus irmãos também. Eu vou sofrer um dano, eu vou deixar para lá, mas não irado, mas numa boa, dependendo do que for o caso. Não estou falando um caso de pecado aqui, né? Não sei exatamente qual era essa demanda que eles tinham lá entre irmãos. E depois nós vemos do que era composto a Assembleia de Corinto. Eram homens de Belial? Talvez, sim, homens de Belial. Homens do mal, né, que faziam mal, homens injustos,
homens que não tinham lei, homens que não tinham valor nenhum, não é? Fala a palavra. Versículo 9, 1 Coríntios 6, 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido os lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Dessa lista de 10 aí, nós podemos pensar que cá entre nós, o que nós fomos dessa lista de 10 aí? Não precisamos falar nada, cada um tem sua consciência. Nós sabemos o que dessa listinha só de 10 qualificações aqui, o que nós fomos, né? E quando Deus quebra um homem, então, é que as pessoas não entendem, quando uma pessoa se converte, tudo aquilo que ela era, tudo que ele era, ele deixa de ser diante de Deus, porque ele foi lavado, ele foi santificado, ele foi justificado, ele foi quebrado, tudo aquilo que era contra ele, agora não é mais. Nós vemos que a igreja é composta do quê? Pecadores salvos. Mas não importa a qualificação que ele tinha antes. Não fala que para entrar na igreja tem que ser uma certa qualificação. Não. Coríntios está aqui, a lista de Coríntios, né? Então, quando Deus quebra um homem, por mais duro que ele seja, ou por mais pecador que ele seja, Deus mexe nesse homem, Deus converte esse homem, e ele deixa, então, por isso que a palavra fala converter, né? Ele deixa o caminho que estava indo e faz um retorno de 180 graus aí. Uma vez perguntaram para um soldado o que foi a conversão dele. Ele respondeu que um dia Deus falou no coração dele: meia volta, vou ver. Ele deu meia volta. E foi tudo isso a conversão dele. É comum, às vezes, as pessoas pensarem também que tal pecado, tal pessoa que cometeu tal pecado não tem salvação. Não pode ter salvação. Eu uma pessoa que tinha essa ideia e chegou no Evangelho e falou: mas como foi? Então, uma pessoa que matou outra pessoa, agora se ele se converte, ele se salva? Porque ele fala aqui que os injustos, no versículo 9, não herdarão o reino de Deus. Depois, no final do 10, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Quer dizer, nenhum deles vai herdar, mas se não se converter. Então não tem o que, é impossível, não tem pecado que não possa ser perdoado. E eles têm sido essas coisas, mas eles foram lavados e santificados. Então não há como, né, ter um pecado, uma pessoa que não possa receber perdão. Esse ímpio, essa pessoa aqui, esse Belial, esse homem de Belial, justamente não pode ser salvo se não se converter, se não crer em Cristo, não pode ser salvo. Mas, então, muitos têm sido tudo isso, né? Às vezes não são uma coisa nenhuma, mas tudo, e crê em Cristo e é salvo. Comunicação que está na nossa versão, né? É o que alguns de vós têm sido, dá a impressão de continuidade que eles estavam fazendo, mas na verdade o verbo é que foram no passado, que não são mais, porque foram lavados. É a mesma que acho que em Timóteo ele vai falar disso, em Efésios ele fala todos éramos, acho que é Efésios, sim. Efésios 3, 2.
2:2. Em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazer a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também, mas agora somos convertidos. Então isso é importante. Outro ponto, quando o irmão estava falando a respeito dessa lista, né, do versículo 10, deixa eu estar lendo, são coisas que antes de me converter a gente praticava, e agora, depois de convertido, nós não devemos ficar usando as coisas que nós fazíamos para mostrar o quão mal nós éramos. Existe uma prática muito comum entre as denominações, dar testemunho do que era. Então a pessoa fala, não, porque eu era viciado, eu fazia isso, eu ficava drogado, e às vezes começa a falar até com um sentido assim, só, olha, de exaltação, puxa, eu era tudo isso e tal. E essas coisas nós devíamos ter vergonha de falar, não anunciar como eu era isso, eu fazia aquilo, eu fazia isso e aquilo. Não, isso todos nós éramos, mas não é dessas coisas que nós vamos falar agora. Nós vamos falar assim, que é o que eu sou agora. Cristo Jesus é aquele que me tirou do lamaçal e agora estou na luz. E agora, Cristo é a esperança, e falar de Cristo. Porque se nós pregamos o nosso passado, dizendo que no presente agora estamos melhor, nós estamos pregando o nosso passado. Agora, se eu pregar a Cristo como aquele que foi a divisão entre as trevas em que eu andava e a luz que eu ando agora, não falar da luz, não voltar às práticas, ou falar das práticas que nós tínhamos antigamente.